catalisador. Nós vamos agora aí para a correção da outra atividade, do formulário que vocês responderam. Alguns responderam em forma de PDF, e mandou a foto de volta, outros responderam online e assim vai. Independente da forma que você respondeu, ok? Então vamos analisar aí a correção dele e a explicação do porquê que eram aquelas respostas em cada questão, além de uma revisão breve de tudo aquilo que foi abordado nessas questões, ok? Vamos lá. Inicialmente pediu seu nome completo, para eu identificar você. E a questão número 1 pedia: escreva resumidamente quais são as propriedades físicas, químicas e de grupo da matéria. Você vai observar lá no seu livro que as propriedades físicas são temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a solubilidade. São características relacionadas às propriedades físicas, ou seja, aquilo que vai alterar a matéria somente de sua forma externa, não vai alterar a sua composição ao ponto de formar novas substâncias. Agora, as propriedades químicas estão relacionadas às transformações que a matéria sofre, então já vai ter relação com as reações químicas que geram novas substâncias. Já as propriedades de grupo estão relacionadas à acidez e à basicidade ou também à neutralidade, ou seja, ao índice de pH daquela substância. Quanto que ela é ácida, quanto que ela é básica, quanto que ela é neutra. E isso vai depender da quantidade de íons H+ presente nela ou de íons OH-. Questão 2 pedia: como é denominada a temperatura exata em que ocorre a mudança de estado de material de sólido para líquido? Muita atenção aí, que teve algumas pessoas que responderam vaporização, evaporação. Não é isso, gente. A temperatura em que vai acontecer essa mudança de sólido para líquido, a gente chama de temperatura de fusão. Basta lembrar que fusão é essa passagem de sólido para líquido. Então, consequentemente, a temperatura em que acontece essa mudança, nós vamos dar o nome de temperatura de fusão. Ou também é conhecido como ponto de fusão, tá? Que é a mesma coisa. Questão 3. Como é denominada a temperatura exata em que ocorre a mudança de estado do material de líquido para vapor? Agora é a temperatura de ebulição, é um ponto exato que depende da pressão local, assim como a temperatura de fusão. Lembra que a gente sempre fala que a água pura, numa pressão de 1 atmosfera, vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius? Então essa é a temperatura de ebulição, depende da pressão do local. Ok? Vocês comparem suas respostas, não precisa estar exatamente igual com as mesmas palavras, mas tem que estar igual na essência, na ideia principal, ok? Esse PDF vai estar disponível lá no seu Google Sala de Aula e também pode estar disponível para você no seu WhatsApp, se você me pedir, eu vou também mandar no grupo para vocês, na aula. E vocês vão ver aí exatamente essas respostas do jeito que eu estou aqui mostrando para vocês, ok? Vamos lá para a questão 4. Questão 4 pedia assim: segundo Thomas Andrews, químico irlandês, quando a matéria pode ser encontrada no estado de vapor e no estado gasoso? Em que temperatura a água se apresenta no estado gasoso? Então, eram 3 perguntas em uma só questão, então muito cuidado com isso. Então, a matéria, segundo esse cientista, vai se encontrar no estado de vapor quando sua temperatura está abaixo do que eles chamam de temperatura crítica. Já a matéria vai estar no estado gasoso quando a sua temperatura estiver acima dessa temperatura crítica. E para que a água possa ser chamada de gás de água, ela precisa estar acima da sua temperatura crítica. Então, tem que estar acima de 374 graus Celsius. Porque neste ponto não é mais possível liquefazê-la por aumento de pressão. E assim nós vamos dizer que é neste momento que ela vai estar no estado gasoso. Se você não assistiu às videoaulas que estão disponíveis para vocês nos links aí do YouTube, que eu já disponibilizei lá no Google Sala de Aula, já disponibilizei no grupo também. Assista, porque lá tem todas as explicações de tudo isso que foi visto nessas atividades, tanto do livro quanto nessa atividade aqui, ok? Lá está separado por assunto. Questão 5. Explique como ocorre a sublimação e dê um exemplo de material que sofre esse processo. O exemplo clássico é a naftalina, mas lá no seu livro tinha exemplo de gelo seco, exemplo da naftalina, do iodo, entre outros exemplos. Porque você poderia escolher um desses exemplos e colocar aqui.
Sublimação nada mais é do que a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Então, era isso que você tinha que escrever e o exemplo poderia ficar a seu critério. Gelo seco, iodo, naftalina, assim vai indo. Agora, questão 6. Escreva resumidamente como ocorre o ciclo da água. Lá no seu livro tinha uma página inteira falando sobre o ciclo da água. Você iria ler e iria resumir. Aqui eu fiz o meu resumo, mas cabe a você fazer o resumo da forma que você entende melhor o ciclo da água, ok? E muitos acertaram que eu vi aí. A água da superfície de rios, lagos e oceanos recebe energia do Sol, que consequentemente vai passar do estado líquido para o estado de vapor, sofrendo evaporação. E esse mesmo processo ocorre nos seres vivos pela transpiração, e a pressão atmosférica e a temperatura vão diminuindo com a altitude, e o vapor de água da atmosfera pode se condensar ou se solidificar, formando as nuvens, que nada mais são do que considerados como aerossóis, que tem gotículas de água líquida e também pode ter partículas sólidas em suspensão no ar. Que dependendo das condições climáticas do lugar, a água dessas nuvens pode precipitar ou no estado líquido ou no estado sólido, que cai pela ação da gravidade, podendo cair como forma de chuva, como forma de granizo ou forma de neve. Vai depender das condições climáticas, pressão e altitude, temperatura, ok? Questão 7. Explique resumidamente, dando um exemplo, de por que a variação de solubilidade com a pressão é bastante útil no transporte de substâncias gasosas. É principalmente por causa da segurança. Você observa lá o exemplo do acetileno, que é o etino. Lá é um exemplo de uma substância que é transportada com segurança. E essa substância ela é utilizada como combustível em maçaricos e pode ser transformada em segurança se estiver dissolvido em acetona dentro de cilindros de aço sob pressão. Nesse caso, o aumento da pressão multiplica em mais de 10 vezes a quantidade de gás transportada. Consequentemente, facilita a segurança e facilita também para transportar maiores quantidades. E o ideal com segurança, evitando acidentes. Vamos para a questão 8. Quando a água ser um solvente universal se torna um problema? Você leu lá no texto, tem um tópico lá no livro, que diz assim, solvente universal, né? Água. Ela se torna um problema, esse fato dela ser um solvente universal, quando ela se torna um destino final para os poluentes, gente, que são lançados nela. Teve algumas pessoas que responderam sim, não. Não era dizer que sim ou que não, era para você explicar quando que ela pode ser um problema, tá? Quando ela se torna destino final de todo poluente que é lançado, não apenas diretamente neste meio, mas também no ar e no solo, que pode alcançar essas águas. E assim, diversas substâncias poluentes acabam dissolvidas na água da chuva, sendo levadas para rios, lagos, represas e oceanos. Então, ela se torna um problema, essa capacidade de dissolver diversas substâncias, porque acaba se tornando um destino final para outros poluentes que acabam poluindo outros meios, tá? Questão 9. Qual é o trabalho do químico, segundo a página 39, o texto dessa página? Você percebe lá que é estudar a natureza da matéria, procurar entender as transformações que ela sofre, testar meios reproduzidos em laboratório em uma pequena escala, introduzir alguma modificação para ressaltar ou obter propriedades que interessam para determinada aplicação. Então, questão 10. Como os químicos identificam as propriedades de grupo, acidez, basicidade, neutralidade dos materiais? Os químicos utilizam os indicadores como soluções, como a fenolftaleína, por exemplo, ou papéis tornassóis que mudam de cor conforme entram em contato com o meio ácido, básico ou neutro, e assim eles podem determinar o índice de pH, ok? Então, corrija aí, verifique seus erros e acertos, revise nas videoaulas os assuntos que você teve mais dificuldade. Se você foi muito bem, revise mesmo assim os assuntos para poder fixar ainda melhor para as próximas questões que serão desenvolvidas, ok? Então, até mais e continue ligado aí na nossa sala de aula e no grupo também do WhatsApp.